Amigas e amigos, importante e interessante a gente observar os movimentos da direita no sentido de consolidar, de edificar a obra do golpe, de dar sentido e consequência à ideologia do golpe. Há movimentos aí que chamam muita atenção, né? E é o movimento principal deles hoje é no sentido de questionar a decisão do Senado de manter os direitos políticos da presidenta Dilma Rousseff. Obviamente que aí tem um sentido jurídico da coisa, porque o regimento do Senado que foi utilizado diz uma coisa, a Constituição diz outra, né? Sabe-se que a Constituição é a lei máxima do país, que se o STF for julgar, sem dúvida alguma, teria que julgar pela Constituição. Mas a gente sabe que o STF tem também um papel político, e ao longo da nossa história os juízes julgam a letra da lei, mas também tem um ambiente político, né, concepções políticas em jogo. A gente cansou de ver isso aí neste processo golpista. E também tem aí ao longo da história, basta ver como o STF se comportou na época do golpe de 1964, como o STF se comportou com a cassação do registro do Partido Comunista do Brasil à época, PCB, hoje PCdoB, e dos mandatos também, em 1947 o registro, em 1948 os mandatos, né, o recurso que foi impetrado no STF até hoje não foi julgado, isso caiu nas calendas, caiu no esquecimento, os acontecimentos políticos foram se sucedendo e isso ficou para o esquecimento. Tem outros casos, mas esses dois já ilustram bem nesse sentido. Quer dizer, o Renan diz que é hora de unir o país, que é como se fosse página virada, né? O que aconteceu, aconteceu, daqui para frente é outra história, né? Daqui para frente tudo será diferente, como diz o Roberto Carlos. O Temer também se esquivou desse assunto, ficou ali, mas a gente sabe que o Temer é um malandro, né? Um sujeito absolutamente sem fibra, né? Que ele está fazendo aí, sem dúvida alguma, um jogo. Assim como o Renan, né? O Renan também tenta manter um pé em cada canoa, é da tradição do Renan fazer aí a sua política, né? Tem sentido diferente do Michel Temer, até pela posição que um e outro ocupa, mas a questão toda é que existem essas duas tendências. A outra tendência é do núcleo mais duro, né? Mais ideológico, que é o PSDB, o PPS, odeiam essa direita mais escancarada, mais raivosa, né, odiosa, aí vão entrar, anunciam, né, que vão entrar no STF questionando isso. Esse núcleo duro, né, inclusive o PPS, que virou uma direita reacionária, né, uma direita bem direita, mesmo direitona, direitosa, né, esse núcleo aí, PSDB, PPS, DEM, né, que alimenta esses cachorros loucos, né, esses malucos, né, esses crentes evangélicos aí de duas caras, né, que de evangélico a rigor tem muito pouco, né, que é a turma da Operação Lava Jato, né, que enfim, essa turma toda aí, esses grupelhos aí desses fascistas que a gente conhece muito bem. Enfim, as duas tendências aí que tentam se equilibrar para buscar edificar a obra do golpe. E a obra do golpe, sem dúvida alguma, passa aí por outras questões, né? Passa, inclusive, pela forma como se dá, o tratamento que se dá, que se pretende dar à oposição, que sem dúvida alguma só tem um caminho, né? Que é a resistência e a luta enérgica contra a obra do golpe, contra a ideologia do golpe. Aí, nesse sentido, tem uma editorial da Folha de hoje que chama muita atenção, né, que chama de fascistas, né, essas manifestações que descambaram para a violência aí no país, né, fazendo aí, sem dúvida alguma, uma manobra, né, contornando o problema, né, chamando aí setores dos manifestantes de fascistas, quando a gente sabe exatamente de onde origina o fascismo, né, se é que se pode dar esse tratamento, né, que se deu. Quem são os fascistas? Basta ver a atuação da polícia militar. Tem esse caso aí de Caxias do Sul, né, que a mídia ninja divulgou o vídeo de um senhor sendo agredido, o filho acaba chutando o policial. Quer dizer, fica toda aí uma coisa muito difusa, né, que precisa ser analisado na sua origem, né, nas causas, não nos efeitos. E a gente, aqui em São Paulo, a menina que perdeu o olho, né, enfim, pelo país afora a gente tem vários desse sentido. Mas a Folha contorna o problema chamando
né, de soldados da arruaça, né, que se infiltra os soldados se infiltram em protestos de esquerda cujas lideranças têm medo de repudiá-las. Não é que tem medo, né, é outra coisa. Conforme eu disse aqui, a causa e o efeito. Né? Aí diz ainda a Folha: o que pretende tais pescadores de águas turvas? Né? Quem financia e treina essas patrulhas fascistoides? Está mais do que na hora de as autoridades agirem de modo sistemático a fim de desbaratá-las e submeter os responsáveis ao rigor da lei. Quer dizer, na verdade está fazendo uma incitação aí à violência, né, a violência da polícia. Mas se fosse para investigar mesmo, por que só tem violência nas manifestações de esquerda? Aliás, acho que isso é um assunto que a gente deve, sem dúvida alguma, refletir sobre ele. E mais, as manifestações da direita também não tiveram as suas arruaças, né, que em certo sentido é pior ainda, né, com aquela gente, né, com aqueles comportamentos. Aquilo sim é fascismo, né, aquilo sim é fascismo. Esses quebra-quebras, esses atos de violência que acontecem aí nas manifestações de esquerda merece também, evidentemente, um olhar, né, muito atento, muito rigoroso, para a gente não cair aí nesse tipo de provocação, né, que a Folha faz. Aí diz que democracia, a Folha, né, diz que democracias incapazes de reprimir fanáticos da violência, né, são candidatas a repetir a malfadada República de Weimar na Alemanha dos anos 1930, tragada pela violência de rua até dar lugar à pior ditadura que jamais houve. A gente sabe que não é nada disso. A ditadura que jamais houve, ele está se referindo aqui ao nazifascismo, tem outras origens, tem origem na guerra, tem origem no capitalismo do século XX, né, que é o capitalismo também do século XXI, né, tem outros elementos aí que precisam ser considerados, né, e comportamentos, inclusive, que a gente viu aqui muito nesse processo que resultou aí no golpe agora contra a presidenta Dilma Rousseff, contra a democracia. E se for levar o caso para frente, se for analisar, é só pegar aí o exemplo da Operação Lava Jato, que eu já comentei muito aqui, né, que também é outro comportamento fascista, né, a forma aí como se tratou a delação do Sérgio Machado, essa fala do Jucá, né, que continua nos bastidores, né, que faz parte do núcleo aí do Cunha, Temer, né, que é o núcleo aí que o Ciro Gomes chama de um núcleo dos bandidos aí do PMDB. Mas enfim, o fascismo a gente pode analisar por aí, né, por esses comportamentos. Aí sim a gente pode chamar de fascistas, né? Então a Folha faz essa manobra diversionista. Na essência está exatamente a obra do golpe. Qual é a obra do golpe? Está numa matéria do jornal o Globo de hoje, né, com empresários, né, que eles procuram aí dizer exatamente o que eles pretendem. O que eles pretendem é o Estado, né, voltar a ser o velho rame-rame, a velha lenga-lenga, o nhen-nhen-nhen da época do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, o que eles estão dizendo é que o Brasil é um país atrativo para o capital estrangeiro, né, para os investidores estrangeiros, mas para isso o Estado precisa passar por uma reforma grande. Reforma grande é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tirar a aposentadoria dos trabalhadores, dos direitos trabalhistas dos trabalhadores. Falam também do BNDES, né, que querem transformar o BNDES no que foi na era FHC, né, o BNDES financiando exatamente o grande capital, né, o capital financeiro, né, como disse o Carlos Lessa, uma ocasião em que eu entrevistei ele logo depois que ele deixou a presidência do BNDES no governo Lula, que ele disse que pegou o BNDES todo moído, que o BNDES foi transformado numa agência de financiamento da privataria. Quem queria comprar estatal ia no BNDES, pegava o dinheiro para comprar estatal a preço de banana. Mas enfim, é a tal da privataria. Enfim, fala também, eles falam que aquela política de crédito, né, que era a política do Lula, da Dilma, via bancos estatais e subsídios a investimentos e consumo precisam acabar. Já acabou, na verdade. Mas foi isso que deu impulso, quer dizer, obviamente que foi um ciclo que se esgotou, né, precisava se abrir um outro ciclo, mas é outra conversa. O que não pode é cair nessa conversa fiada, né, de que o papel do BNDES tem que ser outro, né, que ele tem que voltar a ser o que foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Esta é a obra do golpe, né? Eles voltam mais ou menos com aquela linguagem, né? A gente
Quem pesquisou e viveu a época do Collor, por exemplo, né, que tinha aquela história do Estado mastodôntico, né, que era a ideia do paquiderme, aparecia um elefante, né, o paquiderme balofo e abobalhado, né, que era a mensagem que a propaganda do neoliberalismo passava na época, né, que precisava ser submetido a regime de emagrecimento e ginástica, né, para voltar esbelto, faceiro, né, e cuidar das crianças e dos idosos. Essa era a propaganda explícita, né, da época que eles venderam a ideia do neoliberalismo, que depois ganhou consequência na era Fernando Henrique, que foi uma verdadeira confraria demolidora, que se apossou do Estado, o Ministério de Notáveis, de economistas, né, que fizeram a privataria, fizeram as reformas, os ataques à CLT, né, à Previdência, né, os ataques aos fundamentos da democracia e dos direitos do povo brasileiro. Essa mesma confraria demolidora que está aí de novo tentando edificar a obra do golpe. É isso, um abraço, até a próxima, obrigado pela atenção, inscreva, né, peço de novo para você se inscrever, se ainda não é inscrito, e que você curta e compartilhe. Um abraço e até a próxima.